Que delícia começar o Todo Dia Sobral especial com você. Olha, nesse programa de hoje a gente vai conversar sobre fé e moda evangélica. Vamos conversar também sobre a profissão de Story Maker. Você quer impulsionar aí sua empresa? É só contratar um Story Maker. E você está chegando no final do ano, está querendo escolher aí a escola do seu filho, mas está na dúvida? Eu vou conversar com dois especialistas que vai te ajudar aí como encontrar a escola ideal para o teu filho. E eu conversei convidei o Diego, seja muito bem-vindo, Diego, e convidei também o Eduardo, que são especialistas, profissionais que estão aí orientando os pais como encontrar essa escola que realmente seja ideal para os filhos, né? Que os pais aí estejam procurando essa escola que seja mais adequada para o seu filho. Como encontrar essa escola, Diego? Legal. Como é que o pai pode encontrar as melhores escolas, né? Acho que esse é um ponto, uma grande pergunta para todos os pais. Eu sou pai tenho 2 filhos e eu sempre me pergunto. Acho que o primeiro ponto é quais são os valores, o que é que a família acredita que tem que ser passado para os filhos, para além do aprendizado que a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela prega, né? Ela direciona. Então, acho que o primeiro ponto é encontrar escolas que tenham valores semelhantes. Existem valores diversos aqui dentro desse processo. Acho que isso é importante. Tem 2 frentes que são limitadoras, né? Existe a limitação da região, ou seja, normalmente nenhum pai ou mãe, nenhuma família vai colocar o seu filho distante da sua casa ou do seu local de trabalho. Então tem um ponto do raio de atuação. Procure escolas que facilite um pouco o processo logístico, né? Depois vem o limitador do preço. Nem todo o bolso é um só e existe o orçamento familiar em que a família vai desprender um percentual do salário desse orçamento para a escola. Depois que você fez isso, você entendeu quais são as escolas da região. E aí, ao pesquisar a escola, acho que tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, qual a idade do seu filho? Você está no infantil, ou está no fundamental dos anos iniciais, fundamental anos finais ou no ensino médio? Cada momento desse exigem propostas diferentes para o seu filho se desenvolver. Então, entender especificamente as fortalezas da escola nesse ponto é importante. Então, desde acolhimento, a formação dos professores, a qualidade dos professores, a infraestrutura da escola é importante, né? Com como que as crianças vão interagir nesse momento. Acho que o planejamento pedagógico da escola, os projetos, né? Então existem projetos de robótica, projeto de bilíngue, as avaliações específicas. Então, olhar um pouco nesse entorno e olhar o que de fato você acredita. E acho que tem outro ponto que é super importante, que é você pedir recomendação. Já que você gostou da escola, né, você olhou, gostou da professora, da diretora, da coordenadora, procurem, converse com pais da escola para entender como que funciona mesmo, como que é. Acho que esse ponto é importante e fundamental porque no fim a educação para os nossos filhos é tudo mais importante que existe. Então, o boca a boca ainda é sim, legal. Sim, sim. Mas, Eduardo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, além do boca a boca, vocês desenvolveram uma ferramenta, né, que também pode fazer essa investigação? A nossa ferramenta, na verdade, a gente construiu uma empresa super bacana, que ela trabalha dados das escolas do Brasil inteiro. Então, a gente acabou tendo acesso a muitas informações relevantes do que a escola tem, o tipo de investimento que a escola tem feito, que tipo de movimento, que preocupações ela tem para poder manter essa evolução e conseguir atingir o objetivo, né? O que os pais estão procurando para os seus filhos, e, enfim. Então, a gente tenta pegar essa ferramenta para ajudar as escolas
a concretizar essa expectativa dos pais, né? Saber investir nos lugares certos. E não só isso, né, Eduardo e Diego também. Acredito que as escolas também precisam ter uma longevidade, né? Como elas possam manter a qualidade. Porque acredito, ter uma qualidade é bom, mas manter deve ser difícil, né? Sim, sim. Tem um ponto que a gente conversa muito com a escola, né? E aí, conversando com o consultor, ele falou, olha, quando você vê uma criancinha correndo pela escola, tá passando ali quase que um apartamento. Por quê? Né? Porque nenhum pai gosta de tirar o filho da escola. Não é nem o pai, porque tá os amigos, ele já está habituado nessa rotina. Então, se não é porque ou vai mudar de região, ou mudar de cidade, ou talvez ali a escola não tem mais segmento, né? Então, por exemplo, tem escola que só tem o infantil e tem o fundamental, e aí no médio você precisa estudar mais, precisa talvez ser um perfil diferente, aí você muda. Mas normalmente o pai não quer, né? Não pensa em mudar. Mas quando ele fica muito chateado, ele vai lá, trocando. ele vai Sabe, Diego, o que trocar. aconteceu com a minha filha? Minha filha hoje já tem 19 anos, né? Mas quando ela tinha 6 anos, ela estudava numa escola que só ia até os 6 anos, né? E quando chegou nos 6 anos, eu tive uma crise de choro para tirar ela dessa escola. Só que não tinha mais como, eu tinha que tirar ela porque só ia até o primeiro ano, né? E aí eu tinha que tirar ela para colocar. E eu fiquei desolada, completamente. Ai, eu amava a escola, sabe? Eu via minha filha lá e não conseguia mais enxergar minha filha em outro lugar. E é isso que a gente encontra a nossa segunda casa, a gente entrega os nossos filhos ali para aquele lugar, né, para aquela escola que é a nossa segunda casa, é o lugar que a gente tem confiança. E é isso, né? Assim, realmente é um apartamento, é o nosso diamante, é o nosso ouro, né? São os nossos filhos. Sim, sim. E o que é que essa ferramenta, o que é que vocês dão de bom para as escolas e para os pais? Conta para mim. Legal. O que é que a gente faz hoje? Hoje, nosso direcionamento é muito mais do lado das escolas, tá? Aí eu vou contar um pouco depois o que é que a gente pensa para frente. Tá. Do ponto de vista das escolas, a gente vem passando por um momento um pouco difícil. Por quê? Primeiro teve a pandemia, né? Então as escolas estão se recuperando do movimento da pandemia que muitos alunos deixaram de ir para a escola, principalmente os alunos mais novinhos que nem precisavam tanto. Tem um ponto das famílias estarem menores. Antes você via família de 4, 3 filhos. Hoje é raríssimo encontrar isso. O que é que implica para a escola? Para a escola implica que para ela manter a mesma quantidade de alunos, ela precisa conversar com mais famílias. E acho que tem um outro ponto hoje, que é a competitividade do mercado. Existe, você deve saber, por exemplo, aqui no Ceará tiveram 2 grandes redes que foram vendidas para grupos de fora. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Tiveram 2 grandes redes que foram vendidas para fora. E essas redes, elas são mais competitivas. As faculdades também estão cada vez mais sendo vendidas para fora, né? Sim. E a gente vê cada vez mais essas faculdades sendo administradas por grupos de fora. E eu não acho isso legal, gente, porque nossos alunos hoje, nossos filhos, quando vão ter que se reportar para pessoas, para diretores, eles têm que se reportar para pessoas de fora e muitas vezes as demandas não são atendidas momentaneamente, assim. Demora, né? O negócio tá complicado agora. É super legal esse ponto que você falou, porque essas redes são profissionalizadas. Elas vão ter uma fatia desse mercado. Mas o que é que acontece? O mercado brasileiro é muito pulverizado. Sabe quantas escolas tem no Brasil? Particulares, privada? Não tem. São 40 mil escolas. É muita escola. Mas o que é que acontece? Imagina que tem essas redes que são super bem administradas, diligentes com orçamentos, tem bom marketing, tem uma série de setores eficazes. Do outro lado, tem aquela professora pedagoga que começou com uma salinha pequena, tratou super bem os alunos e foi crescendo, que não tem muito caminho e não tem um olhar tão forte para a gestão. E algumas dessas, infelizmente, ficaram pelo caminho, porque, no fim,
aprender a gerenciar orçamentariamente a escola é super importante. Por isso que a gente dá esse direcionamento. Olha, legal que você quer muito uma frente pedagógica, mas tem que olhar para o mercado, tem que saber o que priorizar, quais são os principais projetos, onde a escola vai colocar os seus investimentos, treinar os funcionários, né? Ter acolhimento e, no fim, como eu ajudo essas crianças se desenvolverem. Elas estão se desenvolvendo mesmo? Então, a consolidação de rede vai acontecer, mas tem muito espaço para que esses empreendedores que têm 1, 2, 3 escolas sobrevivam muito bem ainda. Do lado dos pais, né, o que a gente tem de futuro servindo a eles é cada vez mais escutá-los para também direcionar as escolas. Então imagina que é o seguinte, em todos os mercados existem ferramentas de inteligência de mercado. No meio desse caminho de educação existe a Educadados, que é a nossa solução, em que existem escolas que querem oferecer serviços e pais que querem receber esse serviço. Como é que a gente ajuda eles dois a se encontrarem de uma forma ótima e o melhor caminho para isso? Então é importante realmente, como você disse, no mercado de inteligência de dados, né? A gente sempre tem algo para oferecer e algo para dar. E no mercado da educação, existem esses 2 profissionais que querem aí oferecer o melhor caminho para as escolas e o melhor caminho para os pais. E para que esses pais e essas escolas possam se encontrar da melhor forma possível, eles estão aí oferecendo esse serviço, né, para que no futuro a gente tenha escolas com mais longevidade e alunos e pais mais satisfeitos e alunos melhores formados, né? Perfeito. Alunos cidadãos do mundo. Isso. Não só, sabe, eu sou do Piauí e eu costumo dizer que lá tem muitos analfabetos funcionais, que são pessoas que estão lendo, mas não sabem o que estão lendo. Isso é muito sério, gente. E com tanta tecnologia, né? Os nossos alunos hoje estão cada vez menos lendo livros. E as escolas, elas têm que sim estar preparadas para essa nova realidade, né? Essa nova realidade desses nossos novos alunos. E nada como 2 especialistas que estão pensando aí, desenvolvendo ferramentas, tentando melhorar a nossa educação, melhorar nossas escolas e melhorar os nossos pais, melhorar essa comunicação entre escola, entre aluno, entre pais, né? Os pais também estão superlotados, sempre cheios, a agenda cheia. Pais não conversam com alunos, com filhos, com a escola. Então, assim, eu queria dar os parabéns para vocês. Estou muito feliz com o trabalho de vocês. Estou muito feliz com a participação de vocês aqui no programa. Dizer que eu fico muito feliz por ter sido acolhida pelo Ceará. Eu sou piauiense, mas tenho muito orgulho dos cearenses. Cearenses estão sempre inovando, estão sempre pensando à frente. E é muito bonito ver projetos como esse, de 2 cearenses que estão pensando na educação, estão pensando à frente. E eu vejo vocês recebendo prêmios, viu? Porque isso é muito bonito. Olha, chega a ficar toda arrepiada, porque realmente é um trabalho muito bonito. E eu queria dar os parabéns para vocês. E eu queria que você falasse um pouquinho, Edu. Você falou tão pouco, né? Eu sei que o Diego fala um pouco mais, que você encabeça, que você está fazendo parte desse projeto. E eu estou vendo seus olhinhos aí lacrimejando, porque realmente é um projeto muito importante para você, né? É um propósito, né? A gente falou de filhos aqui, e educação para mim é algo que é muito sensível, assim. Eu vi isso, meu filho recebeu um monte de prêmio ontem e acho que esse ponto, ele é muito crucial. Então, além de um projeto que envolve muita tecnologia, muitos dados, ele tem um propósito de vida por trás. Então, de fato, a gente tem uma missão muito, muito sincera de ajudar a educação no Brasil todo, e eu acho que isso é um dos pontos mais legais do nosso projeto.
que fez, o Diego me convidou. O Diego é um super especialista em dados aqui no Brasil, super respeitado, e ele me convidou para cuidar da área técnica da coisa, da tecnologia, e de bate pronto, meu aceite, porque é uma área que eu adoro, com um super especialista, e eu acho que a missão ela é muito concreta, então acho que a gente vai chegar longe sim. Eu quero dizer para você que nós somos amigos em particular, né? E quando o Eduardo falou para mim do projeto, eu de pronto falei, olha, o programa está de portas abertas para vocês, então a gente está sempre aqui de portas abertas para vocês, a gente está sempre de portas abertas para a educação. A educação, sim, é o futuro do nosso país, é o futuro do nosso estado, é o futuro dos nossos jovens. Os pais precisam, sim, se comprometer com a educação, precisam se comprometer com os estudos dos nossos pequenos, e isso é muito importante. Eu vou chamar agora um pequeno intervalo e a gente vai voltar no próximo bloco para falar de fé, para falar de moda evangélica. Eu vou encerrar esse bloco aqui com esses 2 vencedores, tá? Dizer que eu estou muito orgulhosa com esse projeto e dizer para você que a gente volta já já, tá? É só um intervalo, é bem rapidinho. Beijo! Você já ouviu falar na profissão videomaker? Sabe como esse profissional pode aí engajar melhor a sua empresa? Pois é, eu estou aqui com a Maria Clara, que também é uma videomaker, está cursando publicidade. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Maria Clara, como o videomaker pode aí melhorar o engajamento de uma empresa? Eu acho que hoje em dia, com o crescimento das redes sociais, né, que tem, para uma empresa, ela é muito necessário tanto o videomaker, tanto essa parte publicitária para alavancar uma empresa mesmo. Então, seu serviço, algum serviço, algum produto. Então, como videomaker, eu vejo que é muito necessário hoje em dia realmente ter esses vídeos que vão ter uma autoridade a mais no seu produto, no seu serviço, ou até trazer mais confiança para o público. Como é que faz para ter esse olhar diferenciado, Maria Clara? Eu acho que esse olhar em si, até algo que eu estava refletindo sobre, né, mais cedo, esse olhar em si eu vejo que é algo que realmente foi um talento, né, que o Senhor me deu, então eu também sempre oro antes de poder fazer alguma filmagem, alguma coisa, entregar ao Senhor mesmo e peço para que Ele possa me dar os olhos dele ali para eu poder refletir isso, né, e tentar passar o máximo do que o cliente, do que a pessoa ela quer transmitir através do vídeo. Então, se ela quer um vídeo um pouco mais melancólico, um vídeo um pouco mais animado, assim, eu tento entender o que a pessoa quer transmitir através daquele vídeo para que eu possa realmente refletir a forma que ela quer. É importante ter um estudo do produto, por exemplo? É importante, até porque, assim, na forma de edição, da forma de gravar mesmo, os ângulos, assim, eles refletem alguma coisa, eles dizem algo, assim, tipo, se você for gravar de cima, mostra um pouco mais de autoridade da pessoa que está assistindo, então é bom você ter um estudo ali para você entender como a cliente quer que ela passe a emoção e como você vai passar essa emoção através do vídeo. Maria Clara, existem alguns cursos de videomaker? Existe sim, tem a faculdade, né, que eu faço, você acaba também aprendendo muito sobre a questão da filmagem, a questão de vídeo mesmo, né, cada ângulo, mas também tem os cursos por fora, tem vídeos no YouTube que você aprende, eu também, antes, né, de fazer faculdade, eu já exercia assim como videomaker, né, eu sempre gostei bastante, e eu aprendi muito por pesquisas mesmo, assim, em sites, pesquisando vídeos ou algo do tipo, então é algo que eu não ainda precisei pagar, eu ainda consegui procurar assim a profundo enfim, mas tem muitos cursos também que você pode exercer algum orçamentozinho que é muito bom. Para quem está em casa e está começando aí como videomaker, existe algum, como é que eu vou dizer, algum editor que, por exemplo, não, vou começar, por exemplo, o CapCut seria interessante? Isso. Seria muito sim, hoje em dia as pessoas usam bastante o CapCut. Para quem está iniciando mesmo, é bom aprender até mesmo com os modelos que já lá
tem pronto, você vai ali colocando e depois, com o tempo, você vai se aperfeiçoando e vai conseguindo realmente fazer a edição sozinho, né? Isso, fazer sozinho, conseguir realmente direcionar ali. Também tem outros aplicativos mais profissionais, assim, por fora, né? Mas que são muito bons. Então, para quem é iniciante mesmo, é muito bom o CapCut e eu recomendo bastante. Você acha também que, por exemplo, essas músicas virais é interessante? Pronto, é interessante porque quando você entra nesse assunto mais de trends do momento, é algo que alavanca muito. Então, assim, se você vende algum serviço, vende algum produto e você entrar mais nessas trends de hoje em dia, acaba que vai automaticamente ajudar a crescer seu perfil. Então, até uma forma mesmo que ajuda a alavancar, entrar em trends, entrar em o que o pessoal mais está postando ultimamente. Maria Clara, eu estava conversando com o meu personal ontem, durante a academia, e eu estava dizendo para ele dizendo que fez uma postagem, e um amigo dele que é de marketing, disse, fulano, por que você não coloca uma música que está viralizada? Aí ele falou assim, não, Carielle, eu não coloquei aquela música porque eu achei que não tinha nada a ver comigo. Eu acho que as pessoas também não podem fugir muito da sua persona, né? Porque aí fica totalmente fora da sua realidade, né? Exatamente. Inclusive, né, essa questão tem muitas marcas e empresas que até essa questão de trend é muito bom você entrar e se adequando, mas muitas vezes você pode acabar fugindo do que realmente a sua empresa quer passar. Então, por exemplo, se eu quero que o meu produto ou o meu serviço ele passe um tom de seriedade, não tem muito como você fazer trends com músicas muito assim animadas ou trends que são engraçadas, porque vai fugir um pouco do que você quer transmitir. Então, música importa muito, filtro, cada mínima ediçãozinha ela já faz dá um impacto mesmo na edição, no vídeo. Maria Clara, falando de filtro, que eu também, essa é uma curiosidade minha, tá? Bateu no meu coração agora. Em que lugar eu vou buscar esse filtro diferenciado? Eu já pedi pra Maria fazer um videozinho meu e ela botou um filtro de, meu Deus, de onde ela tirou esse filtro? De onde você tira esses filtros, Maria? Pronto, eu também uso o aplicativo CapCut, tem lá opções de filtro, né? Eu vou fazendo várias misturadas, na verdade, até eu conseguir encontrar um perfeito, porque acaba que eu vou adequando ali a questão do vídeo todo, às vezes a iluminação muda, então eu já mudo, então acaba que eu vou misturando. Eu não sabia que no CapCut tinha o filtro. Tem, no caso. E aí eu uso bastante lá. Tem outros aplicativos também que eles fazem. Quais? Conta pra gente. Pronto. Geralmente um aplicativo mais profissional que geralmente usam, né, que era o After Effects, só que ele é pro computador e ele é um pouco mais complicadinho de ser usado. After Effects. Pronto, que ele é um pouco mais complicadinho, eles exigem um pouco mais de estudo mesmo ali para conseguir mexer, igualmente o Photoshop, né, mas é mais voltado para fotos, que ele exige também do pacote Adobe, né, então ele já exige um pouco mais de conhecimento para mexer. Mas também tem o VideoStar, que também é pelo celular e que eu uso muito ele. Que é do iPhone. Do iPhone, exatamente. Eu uso muito ele também. Ele paga? Paga, assim, ele tem a parte paga, mas também tem a parte de graça. É tipo o CapCut também. Só que ele também tem como explorar mais. O CapCut, ele é como se tivesse umas transições prontas e lá você pode criar suas próprias transições. Ele também exige um pouco mais de conhecimento, é algo como se fosse um intermediário ali, mas é muito bom porque você pode explorar a questão do vídeo, de como você quer a transição. E o que é mais que se pode falar aí sobre uma profissão de story maker? Eu gosto muito, né, essa parte me encantou muito, né, de como story maker, porque é muito bom, porque assim, pra ser sincera, né, não é apenas um vídeo mesmo, assim, pra uma empresa, um vídeo qualquer, é realmente contar uma história, é realmente transmitir algo ali. Então, eu gosto bastante dessa área, assim, tanto da comunicação em geral, né, de gravar, de editar, porque sempre transmite algo, sempre quer transmitir alguma coisa. Então, por exemplo, né, um exemplo, um filme que você assiste, sempre tem aquelas músicas, por exemplo, um filme de ação, começa uma música mais animada, já transmite aquela emoção em você de você ficar animada. Então... O mais engraçado, Maria Clara, é que não chega a ser
jornalismo, né? Porque se você olhar, não, o jornalista ele também conta uma história, Sim. né? Mas ele conta uma história, com áudio, com vídeo, com emoção, com música, com uma série de coisas, né? Com filtro. Sim. É um filme, né? Quase um filme, né? E aí entra a publicidade, não é isso? Sim. Da história. E o marketing. Exatamente. O marketing em si, ele é muito na questão de alavancar mesmo, né? Então, eu gosto muito dessa parte que eu faço publicidade, né? Então, eu gosto muito dessa parte da criação também, o antes, né? De preparar o conteúdo, de saber o que é que vai fazer, entender, né, o que o cliente quer e preparar esse antes de fazer um vídeo, uma foto da forma que vai tanto viralizar, assim, né, ajudar o cliente, porque é o que a gente promete, né, que vai ter um crescimento, mas também de contar a história mesmo, trazer uma emoção para o público, de fazer ele querer aquele serviço, ele querer aquele produto. Como é que o videomaker, o que mais faz ter criatividade para as edições na pós, assim? Como é que você consegue ter essa maior criatividade? Entendi. Assim, como eu falei, né, eu vejo muito que essa criatividade foi um talento mesmo que Deus me deu e eu realmente oro sempre. Mas eu gosto muito de pesquisas mesmo, assim, eu vejo referências, eu vejo outras pessoas com quem eu vejo assim, que edição legal, e eu gosto de pegar detalhes de um, detalhes de outro, não como uma cópia, mas como referência mesmo, de achei isso aqui legal. E eu acho que acaba que todo o universo assim, de videomaker, de edição, é muito nesse sentido, né? De você ver referências e você, às vezes, vê e você tem uma outra ideia na sua cabeça e você já quer fazer aquilo. Então, é muito estar nesse mundo. A criatividade vem muito em continuar nesse mundo, olhando, pesquisando. Eu acredito também, Maria Clara, que o planejamento com o cliente, aquele antes também, né? Sim. De entender o que o cliente quer e aí vocês planejarem aquilo, a execução, né? Para se chegar no conteúdo final, também é importante. Sim, muito importante. A gente geralmente tem aquele pré-contato, né, com o cliente, de conversar com ele, entender o que ele quer e depois entender o que ele quer transmitir, né, através desse vídeo. E é realmente sempre uma comunicação de via dupla, né, porque pode ser que talvez a gente faça um conteúdo, o cliente já não goste, ele prefira de uma outra forma, então a gente vai fazendo alterações, vai entendendo o que ele quer realmente passar e nesse meio tempo a gente vai conversando e aí depois a gente vai para Era isso que eu ia perguntar para você. Já aconteceu de você chegar no cliente e você entregar uma coisa e o cliente olhar e dizer, não era isso que eu queria? Acontece muito. Eu não imaginava escutar isso. Acontece demais, principalmente com edição, assim, porque às vezes, né, o cliente ele já tem uma certa expectativa em certa questão, assim, e acaba que a gente faz de uma outra maneira e pode ser que ele não goste. Mas a gente vai se adequando, assim, quando a gente tem aquela conversa, a gente pede para o cliente, você tem referências, você tem alguma ideia, assim, de como você quer na sua cabeça para que a gente possa suprir aquela expectativa do cliente, assim. Alinhar é importante, né? Exatamente, alinhar é importante, porque quando tem essa quebra assim, de expectativa do cliente não gostar, geralmente é porque não teve uma conversa assim, direito, sabe? Mas é muito, assim, é bom a gente ter essa conversa de alinhamento e entender o que ele realmente quer. E se ele tiver já ideias, que ele possa mandar, porque daí a gente entende o que é que está passando pela cabeça dele da forma que ele quer. Então é importante realmente o cliente ter essas referências, Sim. né? Então, para quem está começando no mercado, sempre alinhar com o cliente essas referências, Sim. né? E fazer com que ele mande essas referências, documente também, Isso. passe por e-mail ou passe pelo WhatsApp, que é uma forma também de vocês alinharem aí o que quer e o que não quer, para que o produto final fique bem alinhado, né? Exatamente. E sempre também ficar vendo aí boas referências, ficar Sim. de olho no mercado, no que está, nos insights, no que está acontecendo, Sim. né? Eu adoro aquela frase do Chacrinha que dizia assim, que nada
se copia, né? Tudo se transforma. Né? Nada se copia, tudo se inventa, tudo, né? Sim. E eu sempre olho algo que tá bom e eu acho que a gente pode melhorar aquilo ali. Uhum. Mas eu acho que a gente sempre melhora algo que já existe, Sim. sabe? Tá muito difícil, gente, a gente criar algo do zero, sabe? É muito difícil. Tá muito difícil, é toda hora um negócio... Vamos ver aqui, tá bom aqui? Pois então, vamos melhorar isso aqui, né? Enfim, olha, Maria, adorei, você é uma menina maravilhosa, eu sou fã do seu trabalho, Obrigada. super talentosa. Eu acho que os jovens de hoje estão cada vez mais inteligentes, mais sábios. A Maria, além de tudo, é uma menina de Deus, uma menina abençoada, uma boa filha, uma menina amada. Eu sou fã do trabalho dela, uma menina dedicada. E mais Marias aí pelo mundo. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada. tá? Gente, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Eu não falei que era bem rapidinho? Gente, eu convidei aqui a Gisele, do O Lorde. Seja muito bem-vinda, Gisele. Muito obrigada. Olha, conheci a Gisele através do Vitor. Vitor, vem aqui rapidinho. Vem aqui, o Vitor tá aqui olhando a gente. Mas é porque o Vitor é testemunha. Olha aqui, olha. Dá um beijinho aqui, ó. Não é verdade, Vitor? É verdade. E depois a princesa tem um testemunho muito bonito pra você ver como realmente Deus age nos detalhes, né? É verdade. Tudo Isso aí, bem? tudo bom. Fica aí só vocês, que hoje o papo é só de mulher pra mulher. De mulher pra mulher. Patrocina! Gisele. A Gisele estava aqui participando com o esposo dela. Eles são proprietários da marca O Lorde. Lindas blusas aqui, ó. A gente está aqui com a parte... a marca veste unissex, né? Isso mesmo. Nossa modelagem é trabalhada tanto para o público masculino como feminino. E aí, você estava me dizendo que vocês oram nas camisas, depois da fabricação, vocês oram nas camisas para depois ir para venda, né? Isso mesmo. A gente tem toda uma obediência ao nosso pai, que ele dá alguns direcionamentos. Então, todo dia, ao acordar, quando a gente começa a questão da produção, recebe camisa, a gente já começa entregando nosso dia a Deus, e todas as camisas a gente ora uma por uma, ora pelos clientes, pelos fornecedores. É todo um processo que a gente faz, porque é um propósito que a gente vende, né? Então, é além do que só estampar uma camisa. Ela realmente é um propósito que cada pessoa que vista essa camisa, ela sinta representada pela sua fé e sinta o amor do Senhor, sabe? Seja um testemunho do Evangelho de Cristo. E aí, a Gisele estava aqui com o esposo dela, dando a entrevista para o Vitinho. E eu estava produzindo o jornal com o Marcos. Sentei ali do lado do Luiz. E a Gisele saiu com o Vitor, eles estavam se despedindo, né? Já tinha terminado o programa. E a Gisele mandou me chamar. Eu estava de cabeça baixa. E ela disse para mim, o que foi que você disse para mim? O que foi que você disse para mim? Olha, tem coisas que acontecem, e eu digo que é visão espiritual. Muitas coisas eu falo, eu tô tão assim, que eu não lembro de cada vírgula, mas eu me recordo que eu disse que Deus te ama muito, que você era muito amada, e era um presente de Deus, né? Foi mais ou menos. Foi mais ou menos assim? Ela disse que Deus foi tocada no coração dela e que ia me dar de presente uma camisa, né? E eu falei, ai, que legal! Mas eu tava tão triste naquele dia, gente, tão triste, eu tava passando por um problema pessoal, algo tão sério. E quando ela me deu aquela camisa, e ela falou assim, olha,
eu orei nessa camisa. Depois que ela saiu da produção, eu orei nessa camisa. E aí, nessa hora, eu senti como se fosse Deus falando pra mim: filha, eu te amo. Sim. Eu tô com você. Eu não desisti de você. E aí eu fiquei em silêncio. Eu guardei essa camisa. Eu não usei essa camisa. Eu guardei essa camisa. E eu tava com um problema bem sério, né? E eu guardei essa camisa e passou 2 finais de semana e eu fui para Teresina, que é a cidade dos meus pais, né? E eu fui resolver esse problema. E eu tava cheia de problema lá, mas o problema maior eu não sabia que eu ia resolver. E eu vesti essa camisa. Sim. E aí, é algo muito pessoal, gente, mas eu vou dividir aqui com vocês. Eu tô com uma irmã com problema com drogas e ela tava 6 dias desaparecida. E eu consegui resgatar a minha irmã, vestida nessa camisa. Louvado seja Deus. E a gente conseguiu fazer uma internação compulsória. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu mandei uma mensagem para a Gisele e eu falei: Gisele, aconteceu uma coisa. Eu consegui encontrar a minha irmã que estava desaparecida e eu estava vestida na camisa que você me deu, que você orou, e eu quero ir sexta-feira no culto. Eu queria até que você falasse o endereço, Sim. que eu estou um pouco emocionada, porque a gente ainda não foi, né? Sim, sim. É um movimento evangelístico, né? Toda sexta-feira, 7h30 da noite, no Parque Bisão, lá na Beira-Mar, certo? Fica em frente a um condomínio chamado The One, eu acredito. Mas é no próprio Parque Bisão, na Beira-Mar. E lá é um momento onde a gente vai louvar, adorar o Senhor. Temos também a ministração da palavra. E lá nós todos somos irmãos em Cristo para aprender mais do Senhor, louvar, adorar Ele e ajudarmos uns aos outros. E eu tô aqui, gente, não é para falar de dinheiro, não tô para falar de... Mas eu tô para dizer que se você tem fé, se você está passando por uma situação difícil, e se você tem fé, Deus, Ele vai falar com você. Deus, Ele atende. Deus, Ele responde. E a situação da minha irmã, ela não tinha condição de ir para uma clínica para dizer: eu quero voluntário, eu quero me internar. Não dava, né? As clínicas são caríssimas. Eu também não tinha condições de ter esse dinheiro. Mas Deus disse para mim: interna. Porque ou eu internava minha irmã naquele momento, ou eu ia ter que ter o dinheiro para um caixão. E Deus levantou 40 anjos, 40 amigos, que com pouco, 10, 20, 50 reais, 100 reais, eu consegui levantar o dinheiro da clínica. E com menos de uma semana eu consegui levantar todo o dinheiro da clínica. Num tempo onde as pessoas não ligam para os outros, as pessoas são altamente imediatistas, as pessoas não se incomodam com o que as pessoas estão fazendo, com as pessoas comem, com o sofrimento do próximo, né? Mas a gente tem um Deus que se incomoda com você. Sim. Um Deus que se importa com o teu sofrimento. Um Deus que não vai te fazer passar necessidade. Um Deus que, se disser para você: vai, confia, acredita. E foi por isso que eu resolvi chamar a Gisele aqui. Porque tá todo esse estúdio. Henrique, Luiz, Vitor,
Ontem tinha um padre aqui dentro desse estúdio. E eu falei com todas as palavras. Esse é o meu primeiro testemunho. A minha irmã ainda não está curada. Ela entrou na clínica tem uma semana. Hoje é sábado, tem uma semana. Mas eu ainda vou falar da cura da minha irmã. Mas o meu primeiro testemunho é esse. Que eu fui obediente. Deus falou que eu podia confiar. Eu não tinha o dinheiro. E Deus levantou os anjos para pagar a clínica. Quando eu estava de cabeça baixa, esmurecida, Deus usou a Gisele para me presentear com uma camisa e dizer que me amava, que eu confiava, que eu confiasse, que Ele estava do meu lado. E se você está passando por um problema, confia, acredita. Deus é isso, Deus é justo. Deus não vai te abandonar. Não é porque eu sou loira, porque eu estou na televisão, que eu não passo por problemas. Os problemas vêm para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente melhorar, para a gente honrar a Deus, para a gente se diminuir e Ele crescer. Porque eu estou aqui me diminuindo e honrando a Ele. Amém. Eu não estou aqui para falar da marca da Gisele. Eu estou aqui para falar que Deus usou a Gisele para falar comigo. Amém. Amém. E eu queria te agradecer. Muito, muito mesmo. Eu que agradeço. Naquele momento, eu me lembro que você entrou depois, você ficou bem no cantinho, acho que ali, ou foi aqui. E aí eu olhei e o senhor ficou me incomodando. E aí que eu pedi para alguém te chamar, não foi? Acho que foi o Vitor que foi te chamar. E eu tinha que dar essa camisa. E a mensagem que ela passava era: Ele me amou primeiro, né? Ele me resgatou, me purificou, me libertou. E é sobre isso, que Ele cresça e a gente diminua. E que com esse testemunho, né, várias famílias, várias vidas sejam salvas, para a honra e glória dEle. É isso. Ele nos ama. Sempre. Sim, exatamente. Ele nos ama sempre. E Ele cuida de nós. Mesmo que você ache que Ele não está vendo, Ele está vendo sim. E Ele manda anjos, Ele manda pessoas, Ele move tudo para ir te buscar. Para ir buscar você, para me buscar, para buscar você que está nos assistindo agora. Ele cuida de cada detalhe. E que possamos enxergar o Senhor em cada detalhe. Porque em uma simples camisa o Senhor agiu, né? E no seu sim, na sua obediência ao Senhor, Ele moveu e uma vida está sendo curada e restaurada. Então, que possamos entender o amor dEle, ser obediente quando Ele falar. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre e é isso, que possamos estar sensíveis para escutar a voz dEle. É o que eu mais peço a Ele. E eu disse assim: Senhor, eu fui convidada para esse programa, então eu só vou se Tu estiver lá. Se Tu não estiver lá, eu não tenho como ir. E Ele está aqui e eu vejo o Senhor em você, sabe? Eu vejo Ele conduzindo tudo. E tudo é Ele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E o que Ele promete, Ele cumpre. Então, se Ele mandou, Ele vai cumprir. Eu sempre digo que
Tudo na minha vida, assim, eu gosto de fazer as coisas com o coração, né? E eu gosto que Deus esteja presente em tudo que eu faço. E Deus nunca, 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 nunca me abandona em nada. Deus está comigo em todos os meus projetos. Tudo que eu faço, Ele está lá, Ele coloca a mão. E só Deus sabe o tanto que eu estava sofrendo. O tanto que estava sendo difícil para mim. Cada vez que a minha mãe ligava, de um telefone de um vizinho para dizer, filha, ela levou a televisão. Filha, ela levou o fogão. Filha, ela levou o gás. Filha, agora ela levou o telefone que você tinha me dado. Filha, ela levou a carne. Ela levou o queijo. Ela está levando as compras. Ela está deixando eu e o filho dela com fome. E por último, a vida dela estava indo embora. Isso é o que a droga faz. Então só Deus poderia intervir. E quem está sofrendo vai se sentindo assim, sem recursos, sem nada, sem braço, sem perna, sem... Meu Deus, eu vou fazer o quê agora? Eu não tenho mais o que fazer. Todos os recursos, dinheiro vai indo embora. Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada, não tenho mais nada. Era assim que eu estava me sentindo. Vazia, sem braço, sem perna, sem nada. Então só Deus. Foi por isso que Ele usou a camisa. Para dizer, eu estou aqui, eu estou contigo, né? E eu realmente, quando eu fui para Teresina, eu fui para tirar o filho dela do abrigo. Porque até o filho dela foi levado pelo conselho tutelar, né? Sim. Então eu usei a camisa para ir pegar o filho dela no conselho tutelar. Eu não fui encontrar ela. Eu encontrei ela no meio do caminho. Meu Deus. Na praça, eu falei, para o carro. Para o carro. E aí, quando eu voltei para casa, que eu fiz o vídeo que eu mandei para os meus amigos, eu me toquei que eu estava com a blusa, né? E realmente, enquanto eu segurava ela, tentando fazer com que ela ficasse, né? Porque a gente estava esperando lá o pessoal da clínica, eu senti o sobrenatural em mim, assim, uma força que eu não tinha, um equilíbrio que eu não tinha, algo que eu não tinha. O próprio Deus estava comigo. Entendeu? O próprio Deus estava no controle. É isso aí. O próprio Deus estava no controle. É isso aí. Então, assim, Deus estava comigo naquele dia. Foi Ele quem tomou posse de mim, né? Porque ali não era eu. Então, o recado é esse. Fica aqui perto de mim, vamos encerrar o programa. Eita. E dizer aqui, ó, vou até dizer aqui, ó. Ô Lorde, ô Deus, obrigada, meu Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Creia em Deus. Não desista, que Ele não desiste de você. Bom final de semana. Deus é justo o tempo todo. Obrigada. Amém. Beijo. Beijo, Deus abençoe.